Bem-vindos ao canal da Leste. Bem-vindos. E essa semana, uma notícia preocupante? É uma notícia velha. Né? Porque ela já tinha sido anunciada já há algum tempo. Mas a data está chegando. A data é 14 de outubro de 2025. Mas o que acontece em 14 de outubro de 2025, Luiz? O fim do suporte ao Windows 10. E não é clickbait, tá? Porque nós estamos aqui para falar de segurança. Esse canal é sobre segurança, tudo que a gente fala é sobre segurança. Se tiver um canal aí que fala sobre jogo, ele vai falar assim, continua usando o Windows 10, não tem problema. Pra gente que trata de segurança da informação, dia 14 de outubro de 2025, acabou o Windows 10. A gente não recomenda mais ele. A gente, se tiver alguma consultoria, vamos comprar sistema operacional, não utilize o Windows 10. Por quê? Nós vamos explicar nesse vídeo. O que é o fim do suporte, Adriano? A Microsoft, a proprietária do Windows 10 e dos Windows, ela desenvolve um projeto, mas esse projeto tem que ter fim. Ele tem que ter começo, meio e fim, como qualquer projeto. O Windows 10, é interessante a gente mencionar algo aqui, um pouco de história. O Windows 10 ele foi lançado em 2015. Eu não lembro a data... 15 de julho de 2015. Nós estamos em abril de 2025, já vai fazer quase 10 anos. Mas você pode pensar comigo, poxa, mas eu migrei tem 2 anos para o Windows 10. Você já migrou para um sistema operacional praticamente morto. Talvez estava usando o 7, né? Que foi um sistema também que fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Eu lembro que muita gente teve resistência até sair do XP. Foi uma migração dolorosa do XP para o 7, e a gente pulou o Windows Vista ali, né? Graças a Deus. Depois a gente saltou o Windows 8 e foi para o Windows 10. Mas essas versões da XP, a 7 e a 10 foram versões muito marcantes, né? Deram muito certo. Ficaram muito tempo nos computadores. Só que elas precisam... entenda, eu não sou contra a favor, mas ela precisa morrer. Morrer literalmente falando. Porque a Microsoft precisa investir em novas tecnologias e ter um sistema legado, porque o Windows 10 se torna legado. O legado quer dizer antigo, né? Fica difícil para ela manter uma equipe, fica muito difícil ela manter uma equipe que vai manter suporte, que vai manter novos recursos. Por exemplo, eu não vou falar de recursos aqui porque eu não vou conseguir ser muito preciso, mas ela vem construindo uma série de recursos, por exemplo, no Windows 11, que é o sistema operacional atual. Tem isso? Então, o Windows 11 está capacitado para receber as atualizações, os novos recursos. O Windows 10 não tem como fazer mais isso, porque já está engessado, está morto. A tecnologia mudou. Você quer ver um paralelo interessante? Há alguns anos no Brasil, não vou saber exatamente quantos, soltaram uma lei que todos os carros deveriam ter airbag, freio ABS e mais algumas coisinhas. Quando validaram essa lei, falaram assim, a partir de ano que vem entra em vigor. O Fiat Uno, aquele clássico, morreu. Eu não atendia. Não atendia por quê? O projeto dele não cabia airbag. Não tinha como colocar airbag nele. O que eles falaram? Então vamos encerrar esse projeto, vamos criar um novo. Independente se ficou melhor ou se ficou pior, não tinha como aquele projeto ir para frente, não tinha como ele evoluir. Então foi preciso engavetar ele, fazer um novo projeto em cima dele, porque se você abre o Windows 10, Windows 11, Windows 7, é muito familiar. Sim. Mas é um novo sistema operacional, com novas configurações, coisa que não dava para você, por exemplo, pegar um Windows 7 e fazer ele chegar até onde nós estamos no 11, porque o projeto dele não comportava aquilo. Muito velho. Eu citar um exemplo aqui, eu tive uma cliente que trouxe para mim um notebook mais antigo e era o Windows 7. Eu, para falar a verdade, eu tive dificuldade para achar algumas coisas ali, porque até pela internet. Primeiro, o Chrome, de certa forma, já tinha encerrado o Windows 10, por exemplo, ela fez até tal versão. Se você, por exemplo, instalar agora Windows 10, não, Windows 10 não está ainda. Foi o Windows 8, o 8 e o 8.1. Ainda mais o 7, que é antes disso ainda. O 8. Se você não tiver a versão, você não consegue instalar o Chrome. Por exemplo, aí você tem que ir para o Edge, ou você tem que ir para o Firefox, que ele ainda tem uma flexibilidade ainda. Então, até os parceiros do Windows, aí, seja o Chrome, seja
navegador, o Office, fica complicado com o sistema operacional muito antigo. E as novas técnicas agora falando sobre segurança, as técnicas vão evoluindo. Esses sistemas operacionais eles ficam vulneráveis com o passar do tempo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, sei lá, daqui 2 anos descobre uma vulnerabilidade que afeta todos os Windows. Você está com o Windows 10. Infelizmente, um invasor vai deitar e rolar nessa falha, porque ela não vai ser consertada pela Microsoft. Não vai, ela vai consertar o 11. Ela vai consertar o 11. O atual. Sim. E pensando daqui 2 anos que ainda tem o 11 ainda, porque se daqui 2 anos tiver o 12, já fica difícil. Lá vamos nós de novo. Já vamos nós de novo. Mas só para contextualizar, o que é esse fim do suporte ao Windows 10? A Microsoft ela vai remover 3 coisas que ela faz no Windows 10 hoje. Primeiro, atualizações de novas coisas, não vai ter mais. Novas funcionalidades não vai ter. Correções de segurança e bugs, né? E bugs, e o suporte técnico. Que esse aí eu acho que é o pior. Que é o pior, porque hoje você pode acionar a Microsoft e pedir suporte para eles, né? A partir dessa data? A partir dessa data, acabou. Então você vai perder essas 3 coisas: atualizações de correções, suporte técnico e correções e inovações, correto? Quando você tira essas 3 coisas, é como se o Windows 10 não tivesse mais pai. Ele vai continuar existindo, você vai poder... Daqui a pouco ele vai sair do site da Microsoft também, né? Você vai encontrar ele em fontes... É até engraçado, vamos pensar assim. No dia 15 de outubro de 2025, o meu Windows 10 vai parar de funcionar? Não, vai funcionar funcionando normalmente. Tranquilo. O ano que vem, 2026, ele vai continuar funcionando? Continuar funcionando, sem problema nenhum. Só que sem atualizações. Assim como se eu instalar o Windows XP na minha máquina hoje, ele funciona perfeitamente. Só que aí vamos lá, se eu tiver um problema, vamos supor que nós estamos em 2026. Nossa, estou com um problema aqui no meu Windows 10. Eu vou poder ligar para a Microsoft para poder... Eles não te atendem. Não vou poder. Vai ter coisa nova? Com certeza não. Se tiver uma falha de segurança grave, eles vão corrigir? Não vão corrigir. Esse é o ponto. Então, a partir do dia 14 de outubro de 2025, a Microsoft encerra o suporte, as atualizações e as correções de vulnerabilidade do Windows 10. E por que nós estamos falando isso de uma maneira tão enfática, né? Exatamente, porque nós trabalhamos com segurança. Então, a partir do momento que você não tem mais suporte técnico, você não tem mais correção de vulnerabilidade, a gente considera que ele não é mais seguro, não é mais viável. Você tem uma empresa que seja pequena, grande ou médio porte, você trabalha com valores, você trabalha com informações restritas. Pode parecer às vezes, a empresa tem um computador, tá, mas aquele computador tem informações relevantes. Está ligado na internet. Está ligado, está conectado na internet. Então ele se torna uma máquina vulnerável, se torna um risco de ameaça. E se lembre que nós falando sobre DDoS, sobre máquinas zumbis, primeiro, ele pode invadir sua máquina para roubar seus dados. Sim. Segundo, ele pode usar sua máquina para ser um ataque zumbi. E aí, um ataque de DDoS, quanto mais velho o sistema operacional, mais eles vão achar bom. Se tiver um Windows XP aí, ele virar ele do avesso. De olhos fechados, ainda mais com inteligência artificial, né? Vira ele do avesso. Pois é. Mas por quê? Porque a gente tem que enxergar. O atacante... mas eu não tenho dado nenhum, eu sou uma pessoa comum. Nós falamos sempre sobre isso, sobre uma pessoa comum, uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa comum, mas o seu computador pode ser usado. O seu computador pode fazer disparos para um site e coordenado, se for coordenado, derruba um site. Ah, Luiz, mas tem nada a ver com isso. Se está usando meu computador para alguma coisa que vai avacalhar outra pessoa, o problema é dele. Seu computador vai ficar mais lento, você vai ficar devagar, vai começar a dar problema, vai começar a aparecer coisas que, enfim, vai prejudicar você de alguma maneira. Sim, e eu acho que o pior de tudo é a questão... falar assim, a Polícia Federal vai bater na minha porta da minha casa? Não vai acontecer isso. A Polícia Civil vai parar na minha casa para levar meu computador? Não vai acontecer isso. Mas entenda que você está sendo usado para um mal feito. E nós zelamos pela privacidade e pelo bom senso, pelo bem comum. Então, você sem querer pode estar sendo usado para o mal. Realmente para o mal.
E é mal. Mal não tem mais ou menos. Mal é mal. Mal é mal, é um crime. É crime. É um crime. É crime. É categorizado como crime. Crime é crime. E o responsável está sujeito a ser preso e arcar com as consequências. Penalizações. Aí, beleza. Dia 14 de outubro de 2025 acaba esse suporte. O que eu posso fazer para poder ter segurança da minha máquina e continuar usufruindo do meu computador? Aí primeiro a gente tem alguns parâmetros, né? A primeira coisa que a gente pensa eu vou atualizar minha máquina para o Windows 11. Isso. Correto? O que não seria um problema se todas as máquinas rodassem o Windows 11 fluido e plenamente. Aí já é uma outra questão, né? É outra questão. Porque a Microsoft, ela colocou uma linha de corte. Talvez o que nós vamos falar aqui seja muito técnico, você talvez não saiba isso. Mas um técnico de informática da sua confiança, ele com certeza saberá isso. Com certeza ele saberá. A linha de corte é computadores Intel até 7ª geração. Talvez um ou outro processador da 7ª geração, mas por via de regra, 7ª geração. A 8ª geração para frente aceita o Windows 11, para trás ela não aceita. Vamos colocar um referencial, 7ª geração. 8ª geração foi que ano? Você tem de cabeça aí? 18, 17. 17 para 18. Então, se você adquirir o seu computador novo a partir de 2018, provavelmente ele vai aceitar bem o Windows 11. Se você comprar um computador novo hoje, de uma fonte confiável, tá, gente? Tem gente que vende porcaria na internet. Confiável. Eu fui lá no site da marca tal, uma marca bacana, comprei meu computador lá, talvez um notebook, ele vai rodar o Windows 11 perfeitamente. Já deve ter vindo com ele. Provavelmente já vem com o Windows 11. Ele já. Mas a Microsoft ela quis fazer essa linha de corte porque até ela para rodar o Windows 11 precisa de certos componentes no processador, precisa do seu processador. Nós estamos falando de Intel aqui, tem também essa linha de corte também tem para os AMDs também, por Ryzen. Esse eu não vou nem chutar aqui porque eu não acompanho muito bem não. Existe também os ARM também, 64 bits também. E uma coisa também que morre com o Windows 10 também, é uma coisa... É um avanço. Processadores de 32 bits. O Windows 11 não tem suporte para processadores de 32 bits. Foi tarde. Mas 32 bits é algo já antes de 2010. Antes de 2010. Antes de 2010. Mas tem a ARM... que não é 64 bits. Uhum. E processadores que são fabricados até hoje. Sim. Para coisa muito específica, para a internet das coisas, algo muito específico, que vai rodar sistemas operacionais embarcados, assim, que nós falamos. Sim. Então, outra coisa, o Windows 11 não tem suporte, a partir do Windows 11 acaba o suporte para 32 bits. Sim. Uma coisa, só para explicar, tá, gente, porque até o Windows 10, vou dar um exemplo que eu acho que foi marcante. Quem saiu do Windows 8.1, né, e foi para o Windows 10, teve um problema de migração. Quem não tinha HD SSD, quem usava aquele HD magnético ainda antigo. Aqueles grandão, pesado. Exatamente, porque o Windows 10 que você instalava, ele travava, ficava muito devagar, você tinha que trocar o HD, talvez trocar a sua máquina. O Windows 11 não. Se você não tem, ele passa um scanner no seu computador antes, ele nem instala. Faz um check-up, ele fala, não vou instalar. Porque o seu computador não aguenta. Se eu instalar no seu computador vai ficar lento. Ele não deixa você instalar. É claro que tem alguns recursos, né, que você pode utilizar na hora de você configurar o seu pendrive de formatação. Você quer falar sobre isso, Adriano? Eu não queria usar a palavra burla, mas não tem outro jeito. Você burla. É porque não é ilegal. Não é legal. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Que você... Esse cheque de verificação, esse cheque, na instalação, você bloqueia isso. Não é ilegal você fazer isso. Vou deixar isso bem claro, não é ilegal. Então, você consegue instalar, por exemplo, o Windows 11 num computador antes da 8ª geração, ou um HD magnético. Você consegue fazer isso. Eu, particularmente, faço isso... no ambiente corporativo, mas
eu falo para vocês, máquinas que vão rodar coisas muito específicas e não requer muito processamento. É que a gente sabe o que isso aqui é pouco processamento, isso aqui pode, essa aqui não pode, essa máquina de um administrador não pode. O problema é você fazer isso numa máquina, vamos supor, você tem já um computador velhinho, aquele computador assim que você 2010, acessa a internet, 2012. talvez joga o seu joguinho, você fala assim, eu vou colocar o Windows 11. Provavelmente ele não vai te atender. Não vai te atender. Vai demorar a ligar, você vai clicar para abrir o navegador, vai ficar 30, 35 segundos para abrir. 35 segundos para muito tempo, então é inviável. É inviável. É inviável. A Microsoft, ela recomenda que você, se o seu computador seu computador agora está com Windows 10, não consegue rodar o Windows 11, ela vai falar para você, compre outro computador. E parece deslocado da realidade do brasileiro. Sim. Porque eu vou comprar um computador hoje. Gente, eu estava prestando um computador esses dias para trás, sem exagero, para quem joga. 10 mil reais não é tanto dinheiro para quem joga, não. Imagina o seguinte, imagina um avô comprar um computador para o neto para que está começando, sei lá, o primeiro grau, está terminando o primeiro grau e para o segundo grau. Vai comprar um computador, vai gastar no mínimo uns 4, 5 mil reais. É muito dinheiro. É muito. A gente sabe que isso está fora. O público comum brasileiro é muito dinheiro. Muito dinheiro. 2 ou 3 vezes, talvez, reconhecemos isso. O brasileiro ganha. Reconhecemos isso. Mas, infelizmente, as cartas estão com a Microsoft e ela quis que fosse assim. E a gente, infelizmente, tem que... Para que você não ficar ilegal. Lembrando que esse cheque não é ilegal. Você não fazer esse cheque não é ilegal. Outra coisa que a Microsoft fez também com o Windows 11 também, é obrigatório, você precisa ter uma conta online e você precisa ter acesso à internet. Uhum. Então, isso para quê? Porque na hora que você está instalando o Windows 11, então, você tem um computador que consegue, você está com o Windows 10, você quer ir para o Windows 11. Você começou a instalação. Durante a instalação, já vai lá no site da Microsoft, já baixa tudo que precisa, deixa a sua máquina super atualizada. Ponto forte para segurança. Sim. Mas, se a sua máquina... casos extremos, né? No mundo corporativo isso pode acontecer. Talvez na sua casa não. Você ficou sem internet, caiu a luz, não vai nem ligar o computador, mas você ficou sem internet por um motivo XYZ. Você foi formatar seu computador, você estava de férias lá no meio do Pantanal. Lá não tem internet. Você não consegue instalar. Aquela técnica, vou instalar sem internet porque eu não tenho a chave, e aí ele vai deixar eu fazer a instalação. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso já era. Do Windows 10, eles começaram com isso, o Windows 11 foi aprimorado. Eles simplesmente tiraram isso. Uhum. Agora... Luiz, o que eu faço com o meu computador então? Meu computador ele é mais precário, meu computador ele é mais antigo, eu não vou conseguir instalar o Windows 11. Não posso comprar um computador novo, mas eu preciso do meu computador, eu quero ele seguro, eu quero uma opção. A opção que há é você instalar o sistema operacional Linux nele. E quando você fala no mundo doméstico Linux, parece um palavrão. Parece aquela tela cheia de códigos. Não, isso não existe mais também não, gente. Isso é coisa do passado. Houve essa época, mas não existe mais. As interfaces, talvez o Luiz coloque aqui, durante o vídeo aqui, uma outra interface aqui do Linux aqui, que o Linux é um núcleo. A partir dele foram construídos chamada distribuições. Uma, por exemplo, bem leve, que tanto eu e o Luiz nós já usamos várias vezes, é a Mint. A Mint é uma distribuição leve. Você não, claro que você vai pegar um Linux, você não vai ter o Windows Explorer lá dentro, mas você vai ter o Google, você vai ter o Chrome, você vai ter, eu falei Google, né? Você vai ter o Chrome, você vai ter o Firefox. Que você precisa para você. É um computador da minha casa aqui, normal do dia a dia. Tudo o que você precisa, você tem. O que o Adriano está explicando você tem lá, você está acostumado com aquela cara bonitinha do Windows. Sim. Menu iniciar, barrinha ali embaixo, suas pastas, seus programas. Você tem tudo isso hoje no Linux. Você tem as novas versões do Linux, que são inclusive para computadores domésticos,
tem lá a barrinha bonitinha embaixo, menu iniciar, suas pastinhas, seus ícones. Inclusive, antes tinha até um em tabu, né? Antigamente você tinha até que instalar os programas por código. Hoje não, tem um gerenciador de aplicativos, você baixa, instala, tudo muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Então eu acho que compensa esse computador um pouco mais velho, que você não tem, se você não consegue dispor para um computador mais novo, eu acho que merece nós falamos do Mint e tem um Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu é uma distribuição, então essa Ubuntu é de low, né, de baixo, mas não de baixa qualidade, é para rodar em baixos recursos. Sim. E é aceitável. A qualidade, a sua experiência, ela é aceitável. Pelo menos, eu recomendaria ou o Mint, que é baseado no Ubuntu, ou o Ubuntu, que é baseado no Ubuntu. Sim. E a vantagem, você consegue essas duas distribuições específicas com, por exemplo, com o Ubuntu. A distribuição dela é assim, a codificação os dois primeiros dígitos é o ano. Sim. E os outros dois, ou é o mês 04 ou o mês 10. Uhum. Então, por exemplo, você não vai achar, por exemplo, uma Ubuntu 2403. Você vai achar a 2404 e a 2410. A 2504 ainda não foi lançada ainda, porque nós somos em abril de 25, ainda não foi lançada. Pelo menos eu não entrei no site, não vi se tem. Mas a 2404, 2410 pode instalar sem problema. Vai tranquilo. Ubuntu ou Mint. Você vai ter um computador aí para mais alguns anos. Mas lembrando, que um dia você vai ter que trocar. Vai ter que trocar esse negócio. Você vai ter que trocar, você vai dar uma sobrevida nele. Exatamente. Então é isso, reforçando, né? O porquê da nossa preocupação com essa autorização? Porque o Windows ele vai deixar de receber autorizações de segurança e ele não vai ter a mesma segurança que ele tem hoje ou que o Windows 11 terá depois. Então, você se preocupa com a segurança, você tem um cuidado com o seu computador, já vai pensando até 14 de outubro, né? Pensa nas alternativas, pensa o que você pode fazer. O Linux é uma opção, você dá talvez um upgrade no seu computador, você investir no sistema operacional novo é uma opção. Qual que é a nossa preocupação aqui? Você não está seguro. Então, exatamente. Mantenha a sua segurança, guarde segurança. É uma das coisas mais importantes, mais preciosas que você tem, a sua segurança virtual hoje. É uma das coisas mais valiosas também. Legal? É isso, né? É isso, falamos de tudo? Falamos de tudo. Então é isso, Adriano. Até a próxima. Um abraço. Tudo de bom. E até mais.